Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje nós vamos dar uma rápida revisão de números racionais e vamos falar também, foco da aula, sobre radiciação, raiz quadrada, raiz cúbica de números racionais, de números decimais com vírgula, beleza? Fiquem até o final do vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas possível. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, beleza? E dá um like lá que vai me ajudar bastante. Um abraço, tchau, tchau. Vamos lá então, pessoal, começando os exercícios. Nós vamos começar relembrando em um slide, coisa rápida, um pouquinho sobre os números racionais. Beleza? Os números racionais é todo número que pode ser escrito na forma P sobre Q, ou seja, na forma de uma fração. Muitas vezes a fração está linda, a fração mostra, a fração está explícita para vocês. Mas às vezes a fração está escondida, então nós temos que dar um jeito de encontrar essa fração que está escondida. Se nesse caso aqui eu tenho 3/5, está na cara que é uma fração. Está na cara que é uma fração, né? E para eu passar essa fração para número decimal, eu acabo tendo que fazer a divisão. 3 dividido por 5, certo? Vai dar 0,6. Uma divisão simples aqui. Mas muitas vezes está ao contrário, certo? Muitas vezes está ao contrário. Eu tenho uma fração, eu tenho um número decimal 0,6. Que fração que é esse número decimal? Qual é o processo que nós devemos fazer para encontrar a fração que é esse número decimal? É o processo inverso. Então temos uma regrinha muito simples, tá legal? Em cima eu coloco o número todo sem a vírgula, tá legal? Então em cima eu coloco o número sem a vírgula. E embaixo eu coloco zeros. Quantos zeros? A quantidade de casas decimais que eu tiver depois da vírgula. Então vamos fazer aqui, ó, 0,6. 0,6. Então vamos colocar em cima o número todo sem a vírgula. Quem é o número todo sem a vírgula? Tira a vírgula aí. Sobra o 6, né? Sobra o 0,6. Só que no caso coloca só o 6 e coloca em cima. Embaixo eu vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Neste caso, eu tenho só uma casa decimal. Então eu coloco só um zero. E o número 1 sempre. Agora vamos simplificar essa fração. Vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, 0,6 é 3/5. Tá legal? Vamos fazer mais um aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o 0,25. Que fração que é o 0,25? Vamos transformar isto em fração daquele jeito bem simples. Na parte de cima, eu vou colocar o número todo sem a vírgula. Tira a vírgula aí, sobrou que número? 25, né? E a parte de baixo, eu vou contar as casas decimais que eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, são duas casas decimais, né? O 5 e o 2. Se são duas casas decimais, eu coloco 2 zeros. E o número 1, sempre. Então, a fração 0,25 é 25 centésimos. Agora, eu posso simplificar essa fração por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5 dá 20. Eu posso simplificar de novo por 5.
Isso vai me dar 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, 0,25 é a fração 1/4. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a fração 0,364. Então, na parte de cima, eu coloco o número todo sem a vírgula, certo? Na parte de cima, eu coloco o número todo sem a vírgula. Na parte de baixo, eu conto a quantidade de casas decimais que eu tenho. Então, se eu, na parte de cima eu vou colocar o número todo sem a vírgula, vai dar 364. Na parte de baixo eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Neste caso, eu tenho 3 casas decimais. Então, eu coloco 3 casas decimais e o número 1. 364 milésimos. Agora, a gente vai simplificando, vai dividindo, até chegar na última fração, que é chamada de forma irredutível. Então, vamos começar a dividir por 2. 364, vamos fazer a continha aqui, ó. 364 dividido por 2, dá 1 vezes 2, 2, para 3 falta 1, abaixo 6. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16, para 16 nada, abaixo ao 4. 4 dividido por 2, 2, para 4 nada. Deu 182. E embaixo, 1000 dividido por 2, deu 500. Vamos dividir por 2 de novo. 182 dividido por 2. Pego 18, dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. Abaixo 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Ficou 91. 500 dividido por 2. De cabeça fácil. Aí acabou aqui, tá legal? Porque 91 não dá para simplificar mais com nenhum número por 250. Beleza? Então, fizemos esse lembrete aí. Vamos agora fazer um pouquinho de radiciação, tá legal? Então, vamos trabalhar agora com radiciação de números racionais. Certo? Vamos fazer sem delongas, sem ficar falando desnecessários. Vamos ser curto e grosso nos nossos vídeos, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a raiz quadrada de 9/25. Quando eu tenho a raiz quadrada de uma fração, eu calculo a raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Certo? Agora, a raiz quadrada ficou tranquilo. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, a raiz quadrada de 9/25 ela é 3/5. Ela pode estar escrita na forma de decimal. Então, vamos pegar aqui 3 dividido por 5. 3 não dá para dividir por 5, então eu coloco um zero e uma vírgula. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5 é 30, para 30 nada. Ou seja, 0,6. Tá legal? Então, são duas respostas. A resposta pode estar neste formato ou neste formato. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos supor que eu tenha a raiz quadrada de 36/64. Então, eu posso separar essa raiz. Raiz de cima e a raiz de baixo. Certo? Raiz quadrada de 36
é 6. Raiz quadrada de 64 é 8. Vamos simplificar por 2 aqui, ó. 6 dividido por 2 é 3, certo? 8 dividido por 2 é 4. Essa é uma das respostas, mas a resposta pode estar também em decimal. Então, para saber a resposta em decimal, a gente faz a continha de divisão. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 não dá, então eu coloco um zero e uma vírgula. 30 dividido por 4 dá 7, que dá 28. Sobra 2, coloco um zero. 20 dividido por 4 dá 5, dá 20, sobra 0. Ou 0,75, tá legal? Então, a resposta pode ser dada ou em fração ou em decimal. Vamos fazer agora o contrário. Vamos colocar a raiz quadrada de um número com vírgula. Uma maneira que eu acho bem simples de fazer é transformar esse número com vírgula em fração primeiro. Vamos transformar esse número com vírgula em fração? Raiz quadrada. Em cima é o número todo sem a vírgula. Embaixo é a quantidade de casas decimais que eu tenho. É a mesma quantidade que eu vou colocar de zero. No caso, 2 zeros. Agora ficou igualzinho, né? Raiz quadrada do número de cima e a raiz quadrada do número de baixo. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Simplificando por 5, em cima e embaixo, 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. A resposta pode ser dada em fração, ou fazendo a divisão, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Tá legal? Vamos fazer aqui mais um exercício. Vamos supor que eu tenha 0,64. Raiz quadrada de 0,64. Então, vamos transformar isso aqui em fração primeiro. Como vai ficar a transformação disso em fração? E a parte de cima é o número todo sem a vírgula. E a parte de baixo é a quantidade de casas decimais que eu tenho. É a quantidade de zeros que eu vou colocar. Nesse caso, 2 zeros. Porque eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Aqui, se eu quiser, eu posso pular essa passagem de separar as raízes e fazer a raiz quadrada direto. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 100 é 10. Aquela passagem da separação de raízes, a gente pode pular, não tem problema. Vamos simplificar agora por 2 em cima e embaixo. 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5. A resposta pode estar em fração ou em decimal. Para saber a resposta em decimal, vamos fazer a continha? 4 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5. Então, eu coloco um zero e uma vírgula. 40 dividido por 5 dá 8. E dá 40, não sobra nada. 0,8. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho de raiz cúbica. Tá legal? Vamos supor que eu tenho aqui a raiz cúbica de 8/64. É a mesma coisa. Eu posso separar a raiz de cima e separar a raiz de baixo. A raiz cúbica de 8, vamos lembrar aqui, raiz, né? Raiz cúbica de 8, vamos lembrar. Reparem que aqui o índice é 3. Então, significa que eu vou repetir o mesmo número 3 vezes e a resposta tem que ser o 8. Neste caso, é o 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Agora, a raiz cúbica
de 64. Reparem que o índice é 3, significa que eu vou ter que repetir o mesmo número 3 vezes para minha resposta ser 64. Se eu fizer o 2, não vai dar, certo? Vamos tentar o 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. 3 também não deu. Vamos tentar o 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Tá legal? E aqui, simplificando por 2, isso vai dar 1 meio. Tem outras maneiras de resolver isso, mas vamos começar com esta primeiro, tá legal? Vamos fazer mais um aqui, ó. Raiz cúbica de 27 oitavos. Se você quiser, você pode tentar simplificar aqui dentro. 27 oitavos. Dá para simplificar por algum número em cima e embaixo? Não dá, né? Então, vamos separar as raízes. Raiz cúbica de 27 e raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 27, reparem que o meu índice é 3. Então, eu vou ter que repetir o mesmo número 3 vezes para minha resposta ser 27. Nesse caso, vamos tentar o 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Não é o número 2. Vamos tentar o número 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Legal. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Vou colocar o 3 aqui em cima. Agora, a raiz cúbica de 8. Nós já fizemos no slide anterior, né? Raiz cúbica de 8 deu 2. Ou seja, a resposta pode ser em formato de fração ou em formato de decimal. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Tá legal? Beleza? E vamos usar o mesmo processo. Se eu tiver um número decimal, raiz cúbica de um número decimal, para deixá-lo ele em fração. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A raiz cúbica, vou colocar aqui, é 0,008. Vamos transformar este 0,008 em fração. Como que vai ficar a fração deste número? Em cima é o número todo sem a vírgula. Quem é o número todo sem a vírgula? É só o 8, né? Porque é 0, 0, 0, não coloca. Embaixo, a quantidade de zeros que eu tiver. Neste caso, eu tenho 3 casas. Então, eu vou colocar 3 zeros e o número 1. Aí, aqui agora eu separo as raízes. Vai ficar a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 1000. Raiz cúbica de 8 nós já fizemos. É 2, né? Vamos fazer de novo aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Reparem que o meu índice é 3. Significa que eu vou repetir o mesmo número 3 vezes para o meu resultado dar 8. Neste caso é o 2, né? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Agora vamos fazer o raiz cúbica de 1000. Eu vou repetir o mesmo número 3 vezes para o meu resultado ser 1000. Certo? Nós vamos verificar que é o 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, é o 10. Raiz cúbica de 1000 é 10.
simplificando por 2. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5. Resposta em formato de fração ou em vírgula. Para fazer a resposta com vírgula, tem que fazer a divisão. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 não dá, coloca um zero e uma vírgula. 10 dividido por 5 é 2, que dá 0,2. Ou seja, a raiz cúbica de 0,008 é igual a 0,2. Tá legal? Vamos fazer o último aqui. Vamos supor que eu tenho aqui a raiz cúbica de 0,027. Primeira coisa, vamos transformar isso em fração. Eu vou ter a raiz cúbica em cima, número todo sem a vírgula é o 27, e a raiz cúbica embaixo, a quantidade de casas decimais que eu tenho. Neste caso, eu tenho 3 números, 3 casas decimais, então eu coloco 3 zeros e o número 1. Agora eu tenho em cima a raiz cúbica de 27. Reparem que o meu índice é 3, então eu vou ter que repetir o mesmo número 3 vezes para dar 27. Que no caso nós já fizemos também, que é o 3. Então a raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 1000 também nós já fizemos, que é 10. 3 décimos. Fazendo essa divisão, 3 dividido por 10 vai dar 0,3. Ou seja, a raiz cúbica de 0,027 é igual a 0,3. Tá legal? Então, se você assistir até o final aí, dê um like, compartilhem esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Um abraço, tchau, tchau.